Equações do segundo grau. Chama-se equação do segundo grau toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau de ordem 2, tá? Ela, com a diferente de zero, porque se esse termo aqui, o x for zero, o a for zero, não vai ter mais o termo x², então ela deixa de ser uma função do segundo grau e volta a ser do primeiro grau, tá? Então, o a nunca pode ser zero. O b e o c pode, como a gente vai ver aqui, ó. A gente diz que é uma equação completa quando o a é diferente de zero, o b é diferente de zero e o c é diferente de zero, ou seja, ela tá com todos os elementos dela. Mas ela vai ser incompleta se o b ou o c for zero. Aí pode aparecer ax² mais bx igual a zero ou ax² mais c igual a zero. Aqui o c é zero, aqui o b é zero. Então, as três formas que ela pode aparecer: completa ou incompleta. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Como que é a resolução? A resolução da equação do segundo grau pode ser obtida pela fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? Vai ser x igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. Quem é o delta? b² menos 4 vezes a vezes c. Para tu conseguir resolver uma equação de segundo grau, tem que saber a fórmula. Não tem outro jeito. Pode ser que alguma traga. Eu acho que não traz, tá? O número de raízes é igual ao grau da equação. Assim, a equação ax² mais bx mais c igual a zero tem duas raízes que satisfazem a igualdade, que vai ser a x1 e a x2. Então, aqui ax² mais bx mais c igual a zero, o grau da equação é o expoente maior da equação. Aqui não aparece, mas tem o expoente 1. E aqui é 2, então essa aqui é uma equação de ordem 2. Então, ela tem duas raízes. Da onde saem as duas raízes? Daqui, ó. X' vai ser o menos b mais a raiz do delta sobre 2. E o x duas linhas vai ser o menos b menos o delta sobre 2. Esse sinal mais ou menos aqui é que vai me dar as duas raízes. Discussão da existência das raízes. Aqui a gente vai estudar direitinho o delta. Vou copiar de novo, tá? X vai ser igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Quem é o delta? O delta eu não preciso saber aqui. Eu só preciso saber o quê? Que se o delta é maior que zero, vamos colocar aqui, delta maior que zero. Então, isso aqui vai me dar um número positivo, ou seja, dentro da raiz eu vou ter um número positivo. Quando eu tenho um número positivo, eu consigo ter um valor para essa raiz. Então, ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Por quê? Vamos baixar só um pouquinho aqui, ó.
Nós vamos botar de novo, porque a outra vai precisar também, ó. Quando... Tá aqui, ó. Eu já tinha botado. Meu cabertice. Aqui, ó. Tu tem um mais e um menos aqui. Então, uma vai ser mais delta e a outra raiz vai diminuir o valor do delta. Se eu tenho um número positivo, eu tenho o valor. Então, eu vou ter uma raiz somando esse valor e uma raiz diminuindo esse valor. Então, eu vou ter x1 e x2. Quando o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. O que isso quer dizer? X' vai ser igual a x duas linhas. Por quê? Porque aqui na fórmula, vamos pegar outra cor, tá? Se o delta, porque assim, ó, se dentro do delta der zero, raiz de zero é zero. Então, quando eu for somar ali, ó, menos b mais ou menos zero por 2a, esse termo aqui ele não existe. Então, vai ficar menos b por 2a. Então, vai ter um valor só, mas elas continuam sendo duas raízes, porque quando o ax é elevado ao quadrado, ele é de segunda ordem, ele tem duas raízes. Só que aqui elas vão ser iguais. E quando o delta é menor que zero, eu vou arredar um pouquinho para o lado, porque bem no cantinho direito embaixo tem a minha imagem. E aí atrapalha, às vezes eu escrevo ali, se acontecer, me desculpem, pode acontecer. Mas sempre que eu me der conta, eu explico de novo, não tem problema. Quando o delta é menor que zero, ele diz que não tem raízes reais. Por quê? Se dentro da raiz quadrada, né, tem um número negativo, a gente diz que isso aqui não existe no mundo dos reais. Vai existir quando? Lá quando você estudar os complexos, os números complexos, que não é assunto para agora, tá? Então, assim, ó, por que que não tem como dar um número negativo aqui? Se eu pegar raiz de 4, tá? Dá quanto? Dá 2 vezes 2. Por que dá raiz de 2 vezes 2, raiz de 2 na 2. E como é um 2 aqui, tu pode cortar. E aí o resultado é 2. Você faz isso intuitivamente, às vezes nem se dá conta que teria que fazer essa operação aqui. Agora, se tu pegar, então tu vê assim, ó, que 2 vezes 2 é 4. E se eu multiplicar dois números negativos, 2 vezes 2, 4, menos vezes menos, mais. Então, mesmo que o número que eu tenha seja negativo, a hora que eu colocar ele ao quadrado, ele vira positivo. Então, nos números reais, não tem como ter um negativo aqui dentro. Então, quando o delta D menor que zero, ou seja, deu um número negativo, não existe raízes reais. Isso aqui, quando a gente estudar o sinal, vai ficar bem claro para vocês. Tá para cá. Aqui. Propriedade das raízes. Relações de Girardi. Ele nos dá a soma das raízes e o produto das raízes. Ele diz que a soma das raízes é menos b por a e o produto das raízes é c por a. Isso aqui é bom saber, porque às vezes a resposta só depende do produto ou da soma. E tu conseguindo identificar isso daqui, tu faz bem rápido, tu ganha tempo, né? Que às vezes numa prova extensa, como o Enem, uma coisa que eu descobri, gente, estudando, preparando as aulas de vocês, até assistir a aula de algum professor, procurando uma questão que eu não consegui fazer, também tem umas que eu não consigo, porque, né?
E não achei ninguém fez essa questão no YouTube. Não procurei por tudo, não achei. Eles dão prioridade para as questões de nível médio. Por quê? É isso que eu ia falar. Porque as questões do Enseja, elas são consideradas questões fáceis, a maioria, e algumas médias para o Enem. Então, tu tá te preparando para o Enem, dá uma olhadinha aqui, vai te ajudar. Porque apesar das questões que eu fizer aqui ser de um nível um pouquinho mais baixo, elas te dão a base para fazer as outras. Então vamos continuar, porque, gente, eu falo pelos cotovelos. Tá, então vamos pegar a primeira aqui, ó. Pede para calcular a soma e o produto das raízes das equações abaixo. A primeira equação, x ao quadrado menos 3x mais 2, ó, não botei igual a zero, igual a zero. Primeira coisa que a gente faz, identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vai te facilitar na hora de substituir na fórmula. Quem é o A? Quem acompanha o x², é 1. Quem é o B? Menos 3. Quem é o C? O termo independente? 2. Vamos ver aqui a soma. É menos B por A. É menos 3 por A. Quem é o A? 1. Menos vezes menos mais. Então, vai dar mais 3 por 1, vai dar 3. O produto vai ser C por A. Quem é o C? O 2. Quem é o A? O 1. 2 por 1, 2. Então, eu quero dois números que somados de 3 e multiplicados de 2. Então, vai ser assim, ó. Como eu já tenho uma experiência larga nisso, eu já consigo saber que é o 1 e o 2. Se você consegue saber, tranquilo. Tu poupou tempo, ó, porque 1 vezes 2 dá 2. E 1 mais 2 dá 3. Tá certo? Agora, vamos fazer por Bhaskara. Vamos copiar ela aqui. Ah, eu não consigo enxergar ainda. Cara, faz por Bhaskara. E se ele pedir a soma, acha as duas raízes e soma no final. Tu vai levar um pouquinho mais de tempo, mas tu não vai errar a questão. Tu tem que estar frio, vamos dizer assim, tu tem que estar frio, tranquilo. Ah, não dá por aqui, dá por outro. Por isso que tu tem que exercitar um pouco, senão... Se tu chegar na prova sem ter feito nenhum exercício, é muito difícil de tu te dar bem na prova. Então, vamos subir aqui e vamos fazer por Bhaskara, tá? Como a gente resolve por Bhaskara? Começa igual. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. E aí a fórmula de Bhaskara. Vocês podem ver que quando eu vou fazer o exercício, eu repito a fórmula. Eu repito em voz alta, não só porque eu tô dando aula aqui, se eu tô estudando sozinha, né? Não vou enlouquecer os outros, eu estudo falando. E que aí eu gravo também, né? Porque a gente tem que usar todas as funções que tu tem. A visão, a escrita, né? E a audição. Para mim, funciona usando os três. Alguns preferem escutar, outros preferem ler sozinho, né? E outros, como eu, gostam de tudo. É uma loucura. Vamos ver. Qual é a fórmula do Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso por 2 vezes A. Então, x vai ser menos B, menos 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 3A ao quadrado, menos o 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso por 2 vezes A, que é 1. Então, x vai ser igual menos vezes menos, mais ou menos,
raiz 3 vezes 3, 9, menos vezes menos mais. Então, qualquer número, positivo ou negativo elevado ao quadrado, dá positivo, tá? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Tudo isso por 2. 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser 3 mais ou menos raiz de 1 por 2. Então, vai ser 3 mais ou menos 1 por 2. E daqui vai sair x' vai ser 3 mais 1 por 2. X, duas linhas, o 3 menos o 1 por 2. Um utiliza o positivo, o outro utiliza o negativo. 3 mais 1, 4, por 2, 2. 3 menos 1, 2, por 2, 1. Essa aqui são as raízes que nós já tínhamos encontrado ali por soma e produto, 1 e 2. Tá? Agora eu vou apagar para a gente poder fazer a questão 2. Quando esses vídeos vão ficar à disposição de vocês, aí vocês podem assistir, parar, né? Pode copiar a questão, tentar fazer. Aí não conseguiu? Olha, se conseguiu, parabéns. É assim que a gente aprende. Botando a mão na massa, como eu digo. Faz um pão sem sovar, sem botar a mão na massa para ver o que acontece. Vai ficar uma porcaria. Se fazer uma prova sem exercitar nada, vai ficar uma porcaria. Aqui. A letra B. Letra B vai ser x mais 2, que multiplica x menos 3, igual a 0. Como que a gente faz a multiplicação? A gente vai treinar tudo, tá? Vamos baixar um pouquinho só para eu poder mostrar. A gente faz a distributiva, que no popular o pessoal chama de chuveirinho, tá? X vezes x, x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. E agora o 2. 2 vezes x, mais 2x, é tudo positivo, é mais. 2 vezes menos 3, vai dar menos 6, igual a 0. X quadrado, menos 3x mais 2x dá menos x. E menos 6 igual a 0. Então, essa é a equação que a gente vai trabalhar. Vamos fazer primeiro por soma e produto. Então, letra A. Letra A, nada. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A aqui é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Primeira coisa que a gente faz. Vamos ver a soma. Soma é menos B por A. Quem é o B? É o menos 1, então é menos 1 por A, que é 1. Menos vezes menos, mais, então vai dar 1 por 1, que dá 1. Quem é o produto? C por A. Quem é o C? Menos 6. Quem é o A? 1. Menos 6 por 1, menos 6. E aqui assim, ó, eu quero dois números que somado vai me dar 1. E esses mesmos números multiplicados me dá menos 6. Então, 1 e menos 6. Eu vou colocar 2 e 3. Só que um deles é negativo, porque quando eu multiplicar 2 vezes 3, tem que dar negativo. Não dá 6, dá menos 6. Como que eu sei qual deles é?
Quando eu somo, a soma dá positiva, então o número maior tem que ser positivo, então o outro número é negativo. 3 menos 2, 1. Esse eu não troquei sinal, né? Menos B. Menos com menos dá mais. Tá certo. 2. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Encontramos os dois números. Então, vai ser menos 2 e mais 3. Agora, vamos fazer por Bhaskara para confirmar se dá isso daí. Até porque a gente precisa treinar. Bhaskara, o pessoal acha difícil, mas o trabalho é tu fazer que nem eu faço. Coloca quem é o A, coloca quem é o B, coloca quem é o C. O A é 1, o B é menos 1, o C é menos 6. Como é a fórmula do Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso por 2 vezes A. E aí, vamos substituir. Quem é o B é menos 1, então é menos 1. Mais ou menos. O B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C. Que tudo isso divide por 2 vezes 1, que o A é 1. Então, x vai ser menos vezes menos mais 1. Vou tirar aquele mais dali, que só complica a situação. Vai ser 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos, vou botar o sinal, mas agora a gente vai fazer, ó. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, aqui dentro vai ser mais. Divididos por 2 vezes 1, 2. Quem é o x? 1 mais ou menos raiz de 25 por 2. Ai, tem que fechar minha casa. Tá escurecendo aqui. Vamos continuar. Então, isso aqui vai ser igual 1 mais ou menos, raiz de 25 é 5. Raiz de 25 é raiz de 5 ao quadrado. Aqui não aparece, mas é um 2, aí tu pode cortar, vai dar o 5. 5 por 2. Vamos levantar mais um pouquinho. Então, x' igual 1 mais 5 por 2. 5 mais 1, 6 por 2 dá 3. Quem é o x? Duas linhas. 1 menos 5 por 2. Quando a gente soma números com sinais diferentes, a gente diminui eles e fica com o sinal do maior. Então, 5 menos 1, 4, e quem é maior é o negativo, então fica 4 negativo. Por 2 dá menos 2. Então, conferiu o que a gente viu lá, ó, que era 3 e menos 2. Aí, tu não lembra da fórmula da soma, nem da fórmula do produto. Faz por Bhaskara e se te pedir o produto, tu multiplica elas. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E se te pedir a soma, tu soma ela. 3 menos 2 dá 1. Então, o produto dá menos 6 e a soma dá 1. Entendeu? Faz ao contrário, mas tu encontra. Isso eu acredito que é uma das coisas assim principais, é a gente não se desesperar. Empacou naquela questão, pula para a próxima. Daqui a pouquinho, lá fazendo a outra, tu te dá conta e aí tu vem e tu consegue resolver, tá? Vamos continuar agora. Eu fico falando demais, o vídeo fica muito longo. Função do segundo grau é definida pela fórmula y igual
ax² mais bx mais c. Onde o x e o y são variáveis. Conforme tu muda o valor do x, vai mudar o valor do y, que nem a gente fez lá na reta. E os valores de x para os quais a função é nula, quando isso aqui for zero, aí tu encontra as raízes, é o valor do x, são duas raízes, né? Isso que a gente já fez ali no exercício anterior. Agora, uma coisa muito importante, gente, o estudo do sinal. E aqui que eu botei o A, mas eu não botei o Y. Vamos botar aqui assim. Uma coisa que eu não botei, o Y ou o C. O C, até vou botar aqui na própria fórmula, para vocês não ficar perdidos. O C é o termo independente. E ele indica onde a curva corta o eixo Y. Quando a gente fizer agora o estudo do sinal, tu vai enxergar bem isso daqui. O C é o termo independente, indica onde a curva vai cortar o Y. E o X, né, que vai ser X' e X duas linhas, vai cortar o eixo X. Tá? O C é o eixo Y. E o X', X duas linhas, é o eixo X. Coisa importante. Quando A é maior que zero, ou seja, o A é positivo, outra coisa que eu não disse, né? Na equação de primeiro grau, o desenho da curva é uma reta. Na equação de segundo grau, é uma parábola. Então, quando A é maior que zero, ele é positivo, a parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, né, for menor que zero, a parábola tá triste, é voltada para baixo. Se ela é positiva, ela tá feliz. Se ela é negativa, ela vai ficar triste, tá? Outra coisa. Falamos do A e falamos do C, importante. Quando o delta for maior que zero, ele vai ter duas raízes. A gente já viu isso, o x1 e o x2. Então, a curva vai cortar o eixo x em dois pontos. Então, vai ter o x1 e o x2. x1, x2. Ou x', x duas linhas. Se tu fala x1, x2, x', x duas linhas, tá perfeito, tá certo. Quando o delta é igual a zero, aí a gente, vamos botar mais pra cá. Tem que botar pra cima, tá? Não tem o que fazer, vamos ver se eu consigo puxar aquilo ali pra baixo pra ainda mostrar. Deu. Aí, vamos empurrar o de baixo mais pra baixo. Perfeito. Aqui, tá? Quando delta é igual a zero, como que vai ficar o desenho da curva? Ou ela vai ficar toda para cima, se o A é positivo, fica A positivo virada para cima, A negativo virada para baixo. E aqui, ó, quando o delta é zero, lembra que eu falei que vai cortar uma vez só? Porque como na raiz dá zero, eu vou ter um valor só. Aí aqui a gente diz que x' é igual a x duas linhas. E se for ao contrário gráfico, a mesma coisa. Vai cortar num ponto só. X' igual a x duas linhas. Isso aqui é x, isso aqui é y, tá, gente? Eu não tô colocando, mas é o plano cartesiano.
Aqui também, ó, x, y. E quando o delta for menor que zero, lembra que a gente viu, dei toda a explicação para vocês, que a curva que não existe raiz real? Quando não existe raiz real, a curva não toca no eixo x. Então, se o A for positivo, ela vai ficar acima. Mas sem encostar no x. Se o A é negativo, ela fica virada para baixo sem encostar no x. Coisas importantes a saber. Ai, meu Deus, mudei tudo. Isso aqui eu faço seguido, me desculpem, mas... Ah, aqui eu acho que não ficou direitinho, né? Vou botar mais pra cima, ó. Vou explicar de novo, que eu acho que a minha imagem ali ficou na frente, ó. Quando é menor que zero, delta é menor que zero, ele não encosta, ó. A curva não corta o eixo x em nenhum ponto. Não. Aqui, não existe... Eu misturei tudo porque eu mexi, né? Eu sempre aperto no lugar errado. Vamos de novo, ó. Delta menor que zero, não existe raiz real. O que quer dizer? Que a curva não toca no eixo y. Então, se o A é positivo, fica todo acima sem encostar no x. E se o A é negativo, vai ficar viradinho para baixo sem encostar no x. Agora foi, desculpa. Vamos ver agora. Vou botar para cá para explicar isso aqui, ó. Que eu acho bem legal. O eixo x, o plano cartesiano é formado por duas retas, que a gente chama de x e y. O eixo x também tem o nome de abscissa, e o eixo y é o eixo das ordenadas, tá? Aqui, abscissas, aqui, ordenadas. E essas retas dividem o plano em 4 quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Quando vocês forem estudar trigonometria, precisa saber o seno, o cosseno, a tangente, isso aqui vai ser muito importante, tá? Não, a gente não vai ver aqui nesse curso porque não tem tempo. Futuramente eu pretendo colocar lá no meu canal no YouTube, que eu vou ver se eu deixo o link em algum lugar depois para quem quiser conhecer. É um canal novo, tem pouquíssima coisa. Esse curso eu vou tentar colocar lá, não sei se eu posso. Se eu puder, depois que a gente fizer, eu coloco lá, que aí vocês esqueceram, dá uma olhada de novo, e aí eu vou gravar outras coisas, outras provas. Eu tenho outros projetos além do Enseja, tá? Então, o plano cartesiano divide o plano em 4 quadrantes, já falei. Tinha outra coisa, eu não me lembro agora. Ah, tá, e tem algumas questões que pede só para tu reconhecer o gráfico da equação dada. E a gente não fez o estudo do sinal. Cadê o estudo do sinal? A gente não fez o estudo do sinal. Tá. Aqui, vamos voltar para aqueles... Vamos pegar o azul, vai ficar bem diferente, tá? Como que a gente faz o estudo do sinal? Em algum momento tu pode ter que saber. Nesse intervalo aqui, vamos botar aqui, ó. Aqui tá o y, aqui tá o x. Aqui é o zero. Para baixo, o y é negativo. Para cima, o y é positivo. Para a direita, o x... Botei x. O x é positivo. Para a esquerda, o x é negativo. Tá? Isso aqui é básico. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Que é o que vai nos interessar aqui agora. Nesse intervalo aqui, ele tá abaixo do x, ó. Aqui tá o eixo x. Se ele tá abaixo do x, o sinal aqui é negativo.
Quando ele passar do x para cima, ele passa a ser positivo. Essa aqui tá ao contrário, então esse intervalo entre as duas raízes é positivo, porque tá para cima do x. E essa parte que veio para baixo, porque ela segue no infinito aqui, é negativo. Aqui, o que tá para cá, tá para cima, é positivo, o que tá aqui tudo é positivo, para cá, positivo. Ela toda é positiva porque ela toda encosta num único número aqui, e toda a reta vai ser para cima. Aqui toda vai ser para baixo, então vai ser negativo. Essa aqui, quando delta é menor que zero, ela não encosta no x, mas ela tá toda para cima, então positiva. Aqui ela tá toda para baixo, ela é negativa. Estudamos o sinal. Agora nós vamos pegar uns exercícios que tem aqui, e aí eu vou construir o gráfico para vocês verem. Vamos ver o vértice. Eu gravei já esse vídeo, gravei de novo porque eu tinha esquecido do vértice. Ele, assim, é mais difícil de cair, mas pode vir. Mas tem questões que eles só te dão um gráfico. Vão te dar um gráfico e vão te perguntar... Não, ao contrário, te dão uma equação, ax² mais bx mais c igual a zero, e perguntam que gráfico, aí vai ter vários gráficos. Sim, virado ao contrário, todo pro lado de cá, entendeu? E às vezes tu precisa saber o que é o vértice. Se ela é virada para cima, é o último ponto antes dela voltar a subir. E se ela é virada para baixo, né, gente? Se for virada para cima, é o último ponto que ela atinge e depois começa a descer. Esse ponto aqui, ele é a média aritmética das raízes. Por quê? Porque a parábola, ela é simétrica. No meio dela, o comportamento que ela tem para cá, ela tem o mesmo para cá. Ela é simétrica. Ela é dividida ao meio. O comportamento que vai ter desse lado vai ter do outro. Se ela é assim, vai ser igualzinho esse pedaço aqui desse aqui. Vai deslocar aqui no eixo X. Então, se tu pegar uma raiz mais a outra e ver onde é o meio, esse é o X do vértice. Aí o Y, aí é mais complicadinho. Mas aqui tem, ó, X do vértice. Tu consegue achar por menos B por 2A. E aqui tá, é a média aritmética das raízes. Botei um E a mais, tá? Das raízes. E o Y do vértice vai ser delta por 4A. Agora a gente vai fazer uns probleminhas aqui, e aí eu vou fazer um gráfico, pelo menos de uma, para vocês verem como funciona isso, tá? Acho que falei tudo, vamos ver, né, se eu não esqueci nada. Não, falei das abscissas, falei... Tá. O 1. O que diz no 1? Vou pegar o pretinho, que eu acho que fica bem melhor para todo mundo ver. Ih, ficou um horror. Eu sou perfeccionista, gente, é um defeito horroroso, porque começa a incomodar a gente. Então, deixa de ser uma qualidade, vira um defeito. A soma de um número, eu não sei que número é, eu digo que ele é x. A soma de um número natural com o seu quadrado é igual a 6. Então, eu tenho um número que, somado com o seu quadrado, é igual a 6. Ele quer saber quem é esse número, quem é o x. Então, vamos colocar isso aqui na ordem. X ao quadrado mais o x menos o 6 igual a 0. Então, vou fazer bem direitinho, vou fazer por Bhaskara aqui, e vou montar o gráfico dela. Aqui tá a equação no jeito que tem que estar. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 6. Fórmula de Bhaskara. X vai ser
menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, por 2 vezes a. Então, vamos fazer aqui. Menos b, menos 1, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso por 2a. 2a é 2 vezes 1. O x vai ser menos 1, mais ou menos, raiz de 1, menos vezes menos mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Quando a gente começa a fazer os exercícios, tu vai vendo que vários números vão se repetindo, e aí vai te tornando mais familiar e mais fácil para te fazer. 2 vezes 1 é 2. Vou subir. X vai ser menos 1, mais ou menos, raiz de 25, por 2. Aí o x'. Não, mas faltou, né? Menos 1, mais ou menos, 5, por 2. O x' vai ser menos 1 mais 5, por 2. 5 menos 1, 4, maior é positivo, mais 4 por 2 dá 2. X, duas linhas. Vai ser menos 1, menos 5 por 2, menos 6 por 2, igual a menos 3. Então, achei as duas raízes, tá? Agora, vou diminuir isso aqui para caber toda ela aqui, pra gente poder fazer o gráfico para comprovar tudo que eu tinha falado para vocês, tá? Vamos ver aqui. O x é menos 3 e 2. 2 e menos 3. E corta no menos 6, tá? Então, vai ser aqui, ó. Ele vai cortar aqui no menos 6. Tem que mudar de lado isso aqui, eu acho. Tem que botar bem aqui assim, para não pegar na curva. E aqui, menos 3. E aqui, 2. E aqui, menos 6. Tá? Então, eu sei que aqui no eixo X, as duas raízes deu esse valor, é onde ele vai cortar. E eu sei que ele passa aqui no menos 6, então ele vai cortar o y aqui. Se tu olhar, tem 3 e 2, então vai ser mais ou menos no menos 1/2 o x do vértice. E o y eu não sei, mas vai dar um pouquinho mais que o c. Deu pra ver, né? Mais ou menos esse comportamento. O que tiver aqui vai ser igual pra cá. Ela é simétrica. Agora, vamos achar o x aqui, ó, do vértice, que é onde ele veio, e a partir daqui ele volta a subir. Vamos achar o vértice, que tem o x do vértice e o y do vértice. Vamos ver que número dá isso aqui. X do vértice menos b por a. O b é 1, menos 1 por a é 1. 1, 2. Tá certo? Menos 3 mais 2. Aqui disse que o x do vértice é menos 1, mas menos 1 não era metade. Vamos ver se eu não peguei a fórmula errada.
E o y do vértice é delta, que vai dar 25 por 4a. Ah, é menos b por 2a. Então, é 2 vezes 1. Quer ver como é isso? Cadê a fórmula? Aqui, ó, menos b por 2a. Ai, quase tive um troço, meu Deus do céu, fiz tudo errado. Não, calma mesmo, que eu falei pra você, serve pra mim também. Então, aqui, menos delta por 4a. Menos delta não, delta. Quem é o delta, a gente achou aqui, ó, é o 25. Por 4 vezes a, que é 1. Então, vai dar 25 por 4. Não dá exato. Vai dar 5 alguma coisa, ó. 25. Não, dá 6 alguma coisa, né? Tem que passar daqui, ó. 25 por 4 dá 6, vezes 4, 24, é 24, 1, vírgula 0, dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Já botei a vírgula ali, posso botar outro 0, 20 por 4 dá 5, ó. Então, viu? Não tô tão errada, ó. O y do vértice vai dar 6,25, ó. Então, agora a gente vai ver tudo que eu preciso, ó. Ah, tá aqui, x do vértice, y do vértice. Então, assim, ó, primeira coisa, o A é positivo, então ela é virada para cima, confirmamos. Onde corta o eixo x? Nas raízes, 2 e menos 3. O x do vértice vai passar bem no meio. Bem no meio, tu pega as duas raízes e divide ao meio, tem que dar aqui, bem no meio. Vai pegar aqui o x do vértice, que tu acha por aquela forma menos b por 2a. Mas se tu não sabe, tu sabe que ele vai passar bem no meio das duas raízes. E aí tu vê onde é. E o y, onde ele corta o eixo y? No termo independente c, que é menos 6. Então, aqui ele vai cortar o eixo y. E qual é o y do vértice? Aí é pela fórmula. Delta menos 4a. E aí tu vai achar 6,25. Porque tu pode ver que quando tu desenhou, como ele tá, o meio é aqui, ele desce mais um pouquinho, ó. Ele corta no 6 e o vértice, aí vamos botar aqui, ó, x do vértice, menos 1 meio, y do vértice, 6,25. Poderia ter deixado sem isso aqui? Poderia, mas quem for fazer Enem, alguma coisa, precisa saber. Aí eu resolvi trazer. Ficou meio bagunçado aqui, mas é importante que vocês entendam, ó. Onde corta o eixo x, as duas raízes. Onde corta o eixo y, no termo independente. Positivo virado para cima, se fosse negativo, se fosse menos x2, seria voltado para baixo. Tá? Vamos fazer as outras. Vamos aumentar de novo. Vamos fazer as outras bem rapidinho, porque já deve estar enorme esse vídeo. 2. A soma de um número com o seu inverso. Quando a gente fez a divisão de fração, a gente fez o quê? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, o inverso de 1/3 vai ser 3 por 1. Se eu quero o inverso de x, quando não tem nada embaixo, é como se tivesse um 1. O inverso de x, o que está em cima, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, o inverso de x é 1 sobre x. Então, a soma de um número com o seu inverso é igual a 5 meios. Vamos apagar aqui, porque espaço é uma coisa complicada. Porque precisa fazer conta e eu gosto de mostrar de onde saiu as coisas, porque eu acho que é isso que falta às vezes. A pessoa não tem uma base boa. Aqui, ó, tem fração, tem que tirar... Oh, apaguei o x. Não apaguei, vai ficar assim mesmo. Todo mundo sabe que é um x. Não tem nada embaixo, é 1. Vamos tirar o mínimo múltiplo entre 2 e x e 1, é 2x. Aqui, 2x.
2x por 1, 2x. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, ó. 2x vezes x é 2x ao quadrado. 2x divide por x. Eu vou pegar o 2x e vou dividir por x. X em cima e embaixo, corta, dá 2. 2x por x dá 2 vezes 1, 2. Igual 2x por 2. 2x por 2. Agora eu vou cortar o 2, sobra o x. 2x por 2 dá x vezes 5, 5x. Tá? Vamos apagar de novo. Agora, quando a gente faz o mínimo múltiplo nos dois lados da equação, gente, tu trabalhou os dois lados da equação, tu pode cortar o denominador. Se tu trabalhou nos dois lados, se tu trabalhar um lado só, não pode cortar. Aqui, como a gente trabalhou nos dois lados, eu vou cortar e vou seguir a conta. 2x quadrado mais 2 igual a 5x. Então, 2x quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. X vai ser menos b. Vamos botar aqui o a é 2, o b é menos 5 e o c é 2. Menos b. Menos 5 mais ou menos raiz de b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividindo por 2 vezes o a, que o a aqui é 2. Vamos subir para mostrar a conta. Vou botar mais para cá, porque ali está ocupado. O x vai ser menos vezes menos mais, vai dar 5. Mais ou menos raiz de 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4. X vai ser 5, mais ou menos 25 menos 16 dá 9, e raiz de 9 dá 3. Já vou colocar aqui o 3 por 4. X', 5 mais 3, 8, por 4, 2. X, 2 linhas, agora é o menos, 5 menos 3, 2, que divide por 4. Aqui tu divide por 2 em cima, por 2 embaixo. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, uma raiz é 2, a outra é 1/2. Agora eu vou ter que apagar uma. Ainda falta 2. Vou apagar uma para fazer a 3, tá? Cadê? Aqui. Travou. Já tem espaço para fazer. Tava custando travar, né? Senão não é ele. Aqui. Número 3. Vamos fazer aqui. Eu não consigo escrever pequeno, gente. Vou aumentar aqui. Número 3. Vamos subir. Que aí me dá mais espaço na tela. Vou botar aqui. 3. A soma dos quadrados de dois números consecutivos é 13. O que é um número consecutivo? É o próximo número, é o vizinho. Então, se eu quiser o consecutivo de 1 é 2, de 4 é 5, e assim por diante, é o próximo, tá? Como que eu coloco isso? Se eu disser que o primeiro é x, o segundo vai ser x mais 1. Isso é consecutivo. Então, eu quero a soma dos quadrados de dois números consecutivos. Então, vai ser x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado é igual a 13. X ao quadrado mais...
Isso aqui é um produto notável, é o quadrado da soma. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida para vocês, tá? X mais 1 ao quadrado. O quadrado da soma. Ou tu sabe a fórmula, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. X ao quadrado mais 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. Mais 1. Se tu não sabe fazer, vamos botar primeiro o quadrado da diferença. Quadrado da diferença, que é os que mais tu precisa, tá? O cubo é muito raro cair, nem perco meu tempo ensinando aqui. É uma coisa muito específica, quem precisar procura, deve ter um monte de canal do YouTube que ensina, tá? Quando for menos, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. O que mudou aqui? Aqui é mais. Então, o sinal é mais. Aqui é menos. O primeiro sinal é menos. O segundo é igual. Mais e mais. Mas o primeiro é que acompanha o sinal aqui. Se é positivo, o primeiro é positivo. Se é negativo, o primeiro é negativo. Ah, eu não consigo decorar, eu sou péssima. Minha memória é um horror. Como que eu faço? A distributiva, que nem a gente fez agora há pouco. Vezes x mais 1. X vezes x, x quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Então, vai ser x ao quadrado, x mais x, 2x, mais 1. Provei para vocês que aquilo lá tá certo, tá? Agora, vamos voltar para a questão. Vou pegar a canetinha preta de novo. Então, isso aqui eu já vou fazer direto, que eu já mostrei para vocês como faz, tá? X quadrado mais 2x mais 1, igual a 13. Vamos arrumar a bagunça. X quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais 2x, mais 1. O 13 tá positivo, vem pro lado de cá negativo, e igual a 0. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a 0. Como isso aqui é 2, aqui é 2, aqui é 12, eu posso dividir toda ela por 2. 2 divide por 2 dá 1. 2 divide por 2 dá 1. E 12 divide por 2 dá 6. Que agora, quando eu for fazer as contas da fórmula de Bhaskara, eu vou me expandindo, né? É uma coisa enlouquecida. Espaçosa que é um horror. Tá. Voltando. Vou achar só mais um pouquinho. Quem é o A? É 1. O B, cadê? O B é 1 e o C é menos 6. Então, Bhaskara menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes A, vezes C. Por 2 vezes A, que é 2. X vai ser menos 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 24, a gente já fez isso 2 vezes, eu acho, por 2. X vai ser menos 1, subir isso aqui. Meu Deus, olha só, tinha coisa aqui do arco da velha. Tá. X vai ser menos 1, mais ou menos. Aqui a gente sabe, vai dar 25, raiz de 25 é 5 por 2. Eu já tinha feito isso. É que os números são tão parecidos que a gente acha que já fez. Bom, se já fez, não faz mal, tô fazendo de novo.
5 menos 1, 4 por 2 dá 2. E a outra, menos 1 menos 5 dá menos 6 por 2 dá menos 3. Encontramos os números. Vamos ver aqui. A soma do quadrado, ó. Se tu pensar assim, ó. Quadrado do 2 é 4. O quadrado do 3 é 9. 4 mais 9, 13. É o que tinha que dar aqui, ó. Ah, isso, vamos puxar isso aqui pra cá pra não ter que apagar. Pra fazer a 4. Tá, agora eu consigo fazer a 4. O quadrado de um número real somado com o dobro do seu consecutivo. Então, é x ao quadrado. É o quadrado de um número real somado com o dobro do seu consecutivo. Somado com o dobro do consecutivo. É igual a 17, somado com o dobro do seu consecutivo. X ao quadrado mais distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Eu já vou passar o 17 para cá, tá? O 17 está positivo, vem para cá negativo. X ao quadrado mais 2x, 2 menos 17 menos 15, igual a 0. O A é 1, o B é 2, o C é menos 15. X vai ser menos B. Raiz quadrada de B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 15. Tudo isso, vamos subir porque aqui vai dar bem na minha imagem, porque eu vou fazendo umas letras horrorosas de grande. Preciso do A. Por 2 vezes o A. Então, x vai ser igual menos 2 mais ou menos 2 ao quadrado é 4, menos vezes mais menos, menos vezes menos mais 4 vezes 60. Tu não quer perder tempo, tu pode fazer 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, sobe 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6. Ou eu ouvi esses dias, achei muito legal, que multiplicar por 4 é igual a multiplicar por 2 duas vezes. Então, 2 vezes 15, 30. 30 vezes 2, 60. Pode ser uma tática aí que eu nunca usei, mas eu achei interessante, estou dividindo com vocês. Então, vai dar mais 60. Divididos por 2 vezes 1, 2. O x vai ser menos 2, mais ou menos raiz de 64 por 2. Vai ser menos 2, mais ou menos raiz de 64 é 8 por 2. X'. Subir só um bocadinho, senão vai dar bem aqui na imagem. Menos 2 mais 8 por 2. 8 menos 2, 6 por 2 dá 3. X duas linhas. Menos 2 menos 8 por 2 é menos 10 por 2, que dá menos 5. Então, os números é 13 e menos 5. Aí, a gente dá uma conferida aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, ó. Esqueci, gente. Eu já tô cansada. 3 e menos 5. Vamos botar aqui para poder fazer, senão eu me esqueço. Tá? Eu pego 3 ao quadrado. 9 mais 3 mais 1, 4. Vezes 2, 8. Dá 17. 17 igual a 17. Fechou? E o menos 5? Menos 5 ao quadrado. Mais 2 vezes menos 5 mais 1. Igual a 17. 25 menos. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Vezes 2, menos 8. Igual a 17. 25 menos 8 é 17. Então, o que ele quer saber? Ele quer o número e o seu consecutivo. Então, vamos baixar aqui.
Que eu risco tudo, fica um horror, né, gente? Podem falar. Ele quer o número e o seu consecutivo. Então, se for o 3, quem é o consecutivo do 3? É o 4. Ou, se for o menos 5, quem é o consecutivo? Menos 4. Tu não consegue enxergar isso? A gente vai apagar aqui, eu vou te mostrar na régua. Tá? Assim, ó. Tu pega lá o eixo X. Aqui tá o 0. Aqui vai estar o 1, o 2, o 3, o 4. Então, eu sei que o número é 3. Quem é o consecutivo? O 4. E aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Tu achou menos 5. Quem é o próximo? Menos 4. Tá? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula.